Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos permita entrar na profundidade desse ensinamento nessa noite, Senhor. Para isso, ó Pai, nós confessamos que não podemos fazer nada que venha de nós mesmos. Não temos algum poder, ó Deus, para compreendê-la. Mas confiamos inteiramente na Tua graça, no agir poderoso do Teu Santo Espírito. Rogamos, Senhor, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, nos dê entendimento, Senhor, para que façamos a Tua vontade. Ó Senhor, quanta gratidão nós temos em nosso coração por todo o Seu ensinamento, toda a doutrina que o Senhor já nos ensinou até aqui. O nosso desejo de oração é que continuemos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, iniciamos hoje o capítulo 10 de Marcos, conforme vocês viram na leitura. É interessante o que diz aí no versículo 1, que Jesus se levantou dali e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Então isso é importante no Evangelho de Marcos, porque ele marca para nós uma nova etapa, um novo período no ministério de Jesus Cristo. E a pergunta primeira que a gente deve fazer é: levantou-se dali de onde? E aí, lembrando o nosso último sermão, levantou da Galileia, levantou da onde ele estava com os seus discípulos e seu ministério na Galileia, provavelmente em Cafarnaum, conforme nós já vimos nesse evangelho, que Cafarnaum era a base missionária de Jesus com os seus discípulos. É o lugar onde provavelmente morava a sogra de Pedro, e Jesus estabeleceu naquela casa uma base missionária para cumprir o seu ministério, curando os enfermos, purificando os leprosos e pregando a respeito do arrependimento e do reino de Deus. Então essa saída da Galileia, de Cafarnaum, e essa entrada na Judéia, conforme nos diz o texto, além do Jordão, nos mostra um marco que simboliza a movimentação de Jesus em direção a Jerusalém. Depois desse episódio aqui, deste capítulo, dos acontecimentos deste capítulo, veremos a partir do capítulo 11 que Jesus já chega ao redor da cidade de Jerusalém e chora por ela por causa dos seus pecados. Também vai para Betânia, volta para Jerusalém, vai para Betânia novamente, e finalmente temos aquela última semana do Senhor Jesus. O Evangelho de Marcos concentrará os seus últimos capítulos nessa última semana, a semana da paixão do nosso Salvador. E por que ele está indo para Jerusalém?
Ele está indo para Jerusalém para cumprir aquilo que ele já havia dito para os seus discípulos por 2 vezes. Importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, para que ele padeça debaixo dos anciãos, os escribas e fariseus, para que ele entregue a sua vida à morte, mas depois de 3 dias ressuscitará. No Evangelho de Marcos, irmãos, nós temos 3 predições que Jesus dá aos seus discípulos sobre aquilo que aconteceria em Jerusalém. Se você conhece a história dos Evangelhos, ele foi até Jerusalém para pagar pelos nossos pecados, subindo ao Gólgota, a caveira, para que lá ele abraçasse aquela cruz de madeira, padecesse debaixo do juízo e da ira de Deus pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ou seja, ele foi até Jerusalém para salvar a mim e salvar a você dos nossos próprios pecados e da condenação de Deus sobre os pecadores, anulando, rasgando o escrito de dívida que havia contra nós e pregando na cruz, despojando principados e potestades e levando-nos à vergonha pública e nos chamando das trevas para a sua maravilhosa luz, aonde nós estaremos, se assim Deus quiser e permitir, e nós cremos com esperança no nosso coração para todo sempre, em plena comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, adorando diante do trono junto com os anciãos, junto com os anjos, num estado de glorificação perpétua e eterna. E então, irmãos, antes de chegar lá, nós ainda temos alguns assuntos para tratar. Eu sei que você, como eu, anseia o celeste porvir, anseia a glória reluzente do Cordeiro. Eu sei que você tem uma aspiração no seu espírito a desejar e anelar as coisas celestiais, mas a nossa peregrinação ainda não terminou. E os assuntos que envolvem a nossa vida precisam ser tratados à luz da palavra de Deus. Então, o tema que acompanha agora essa nova jornada de Jesus com os 12 é o discipulado. A gente já falou inúmeras vezes aqui sobre o discipulado. Que discipulado significa você seguir a Jesus nos termos que Ele propôs, da maneira que Ele disse que você deveria fazer. E isso exige de nós um alto custo. A salvação é graça, mas o discipulado custará de nós tudo que nós temos. E no discipulado, todos os temas da nossa vida precisam ser trabalhados. Todas as questões corriqueiras que envolvem o nosso pensamento, o nosso cotidiano, os dilemas do nosso coração são tratados pela palavra de Deus de uma maneira maravilhosa. Confrontadora, eu diria, certamente, porque a Bíblia é uma espada que transpassa o coração, mas ao mesmo tempo ela nos leva cativos à verdade e nos liberta da escravidão do pecado. Quais são os aspectos fundamentais da nossa vida? Eu diria pelo menos 3 à luz de Marcos capítulo 10. O primeiro, casamento, é o que nós vamos ver hoje. Você deve ter notado no texto que esse é o tema central: casamento e a questão do divórcio. Outro tema importante que sempre envolve as nossas vidas são as crianças, filhos, crianças, os pequeninos de Deus. E esse será o tema do nosso próximo domingo, se assim Deus quiser. E depois, outro tema que é muito fundamental na minha vida e na sua vida é a questão das posses, ou seja, a questão do dinheiro. Veja que a forma como você trata casamento, criança e dinheiro é fundamental para Jesus, conforme o ensinamento de Marcos capítulo 10. Discipulado envolve você olhar essas 3 coisas e outras mais à luz daquilo que Jesus quer que nós façamos. Agora veja que Jesus é alguém que ensina na prática. Infelizmente hoje a gente vê pessoas que dizem, faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem pessoas que apontam o caminho para você, mas não vão com você no caminho.
é assim que deve ser feito. Mas você parar sozinho. Isso não é discipulado. Jesus realmente está caminhando com esses 12 homens, com o perdão da palavra, matutos, homens grosseiros e até mesmo indoutos, como a gente vê alguns de Atos a respeito de Pedro. Nós vemos que esses homens tinham muita coisa para ser trabalhada no coração deles, muitos pecados, incredulidade, ignorância, e mesmo depois de ver sinais e maravilhas, Jesus precisa reafirmar verdades que já haviam sido ditas outrora. Mas nós, irmãos, não somos muito diferentes dos 12. Por isso que nós estamos aqui, porque diante das necessidades do nosso coração, Jesus sempre possui uma resposta por conta da sua sabedoria divina, do seu ensinamento, porque Ele ensina não como os homens, mas Ele ensina como nunca nós ouvimos antes alguém falar e ensinar de tal modo. A continuação do primeiro versículo diz que outra vez as multidões se reuniram junto a Ele, e de novo Ele as ensinava, segundo o seu costume. Irmãos, eu acho esse versículo maravilhoso. Maravilhoso porque as multidões iam até Jesus. Jesus era uma pessoa magnética, uma pessoa que sempre atraiu pela sua sabedoria, pelo seu amor, pela sua forma de ensinar, até mesmo pelos seus milagres. E olha o que o texto está nos dizendo, que outra vez, mais uma vez, nós vimos isso várias vezes no Evangelho de Marcos, multidões se reuniram junto a Ele. E o que Ele fazia? Ele as ensinava segundo o seu costume. Irmãos, a gente está aprendendo esse Evangelho de Marcos desde o dia 14 de fevereiro de 2021. Essa é a 36ª mensagem que nós pregamos aqui, ou eu, ou nosso irmão presbítero Gustavo. Ou seja, quase 1 ano e meio faz que nós iniciamos lá Marcos capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho do Filho de Deus. E muita coisa eu posso dizer a vocês nessa noite que mudou no meu coração de lá até aqui. Muitos dilemas foram trabalhados. A palavra de Deus é incrível, irmãos. A palavra de Deus é incomparável. Mas nós ainda temos muitas coisas para aprender com Jesus. O ensinamento de Jesus nunca cessa. A santificação nunca atinge o seu estado pleno aqui em vida. Só atingirá na glória por vir. Então nós olhamos para trás e pensamos quantas coisas nós já aprendemos, não só à luz do Evangelho de Marcos, mas se você caminha com Jesus, quanta coisa você já aprendeu? Talvez você caminhe com Jesus há 2 semanas, há 1 mês, há 5 anos, há 10 anos, creio que há 30 anos, alguns irmãos, 40, acho que até aí está bom, né? E quantas coisas, irmãos? Olha esse Evangelho. Nós aprendemos sobre o batismo e as tentações de Jesus. Nós aprendemos sobre diversas curas, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez. Ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, purificou leprosos. Vimos os ensinamentos acerca das parábolas do reino de Deus. Vimos esse homem fazer coisas que nunca ninguém havia feito. Vimos ele multiplicar pães e peixes. Vimos ele acalmar uma tempestade, dizendo cessa, e ela imediatamente obedecer. Vimos o custo do discipulado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vimos diversos ensinamentos acerca do reino de Deus. E olha o que diz. É costume de Jesus ensinar. Esse é o nosso costume, irmãos. O diabo ele quer tirar esse costume. Todo domingo, toda semana, ele vai lutar contra você para que você não esteja aqui. Mas eu quero te dizer que faz 2000 anos que esse costume do versículo 1 permanece e se perpetua, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É o nosso costume estar reunidos
junto a Ele para aprender os seus ensinamentos. É o nosso melhor costume. Estarmos aqui em torno da Bíblia, em torno daquilo que Deus faz através da pregação do Evangelho, para que assim nós possamos praticar. Então vamos pensar acerca da primeira questão trabalhada, o casamento. O nosso assunto hoje é o casamento. Casamento é algo que gera muitas controvérsias no meio evangélico hoje. Eu diria que não só no meio evangélico, mas falar sobre casamento, divórcio, as questões que envolvem relacionamento, é um tema que sempre gera debate e discussão. E normalmente as pessoas respondem às questões sobre o casamento à luz daquilo que elas mesmas acham que é o certo e que não é. Criam exceções, liberam coisas que a Bíblia não libera, impõem regras que a Bíblia não põe, e o achismo é dinamizado e perpetuado por aí. O assunto é delicado, porque a nossa vida é complicada. Alguém aqui tem uma vida simples de explicar? Alguém aqui possui dilemas que são fáceis de se compreender? Nossa vida é um emaranhado de sensações, sentimentos, encontros, desencontros, necessidades, provisões. E os nossos dilemas estão todos diante do Senhor. Falar sobre casamento, irmãos, mexe um pouco às vezes com o emocional das pessoas, porque aquelas pessoas, principalmente as adultas, ou anelam o casamento e estão aguardando isso acontecer, ou elas já tiveram alguma experiência passada, agora estão em outra experiência, mas o fato é que de alguma maneira esse assunto sempre nos toca, esse assunto sempre mexe com as nossas emoções. Mas é necessário falar sobre isso, meus irmãos, porque Jesus falou sobre este tema. E Jesus tem princípios gerais para o casamento. Então não podemos contar com crendices e achisses que o meio evangélico ou qualquer pastor da internet fala para nós. Pode estar certo, mas pode também estar errado. Agora nós estamos aqui diante daquele que nunca erra, e daquele que criou todas as coisas, e não apenas as criou, mas ainda assim também nos criou e nos inseriu no contexto para que nós sejamos felizes e bem-aventurados. E foi o próprio Deus quem instituiu lá no Éden o matrimônio, o casamento. É uma obra completamente divina, que surgiu antes do homem pecar, antes da queda. Como foi o próprio Deus que criou o casamento? Lá em Gênesis disse, ele olhou para Adão e viu que não era bom que o homem estivesse só. Então ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea para o acompanhar, para ser a sua ajudadora dia após dia. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus casa pessoas com propósito. E Deus estabeleceu o casamento para a sua própria glória. Agora, o final do casamento é o divórcio. Todo mundo sabe disso, é óbvio. O maior problema, o checkmate do casamento é o quê? O divórcio. E eu te pergunto, o divórcio é um problema na nossa sociedade hoje? Sim, o divórcio é um problema. Talvez você já tenha sido divorciado. Se você não foi, talvez você sofreu o divórcio de seus pais. E se não nenhum dos dois, provavelmente alguém da sua família já se divorciou. Ou alguma pessoa que você confiava, um líder, um pastor, um amigo, sofreu o dilema do divórcio, de alguma maneira atingiu a sua vida. O divórcio é frustrante. O divórcio é um ponto final numa relação de amor e de amizade que deveria durar para todos sempre, até que a morte os separe. Mas o divórcio, infelizmente, existe. E é por isso que nós precisamos falar sobre ele. Não podemos olhar para o divórcio como se ele não existisse, como se ele não estivesse no nosso meio.
Mas o problema do divórcio, irmãos, não é um problema de 2021. O problema do divórcio é um problema que perpassa toda a história antiga bíblica. E é um problema que Jesus está vendo aqui no contexto dele. É um problema que sempre afligiu o homem por causa do pecado. E então, você lembra daquela nata religiosa que aparece sempre no ministério de Jesus, chamado de os fariseus, ou os escribas. Esses religiosos, a nata religiosa da Palestina do primeiro século, aqueles que conheciam a Torá, a lei, o Pentateuco, aqueles que conheciam os profetas, os salmos, e eram aqueles que eram incumbidos de interpretar a lei e ensinar o povo, ou seja, com uma intenção primária boa, mas que deturpou-se com o tempo, porque eles legislavam segundo os seus próprios interesses, de maneira que essa foi a classe que Jesus mais teve que combater, que Jesus mais sofreu conflitos durante o seu ministério. Não foram as prostitutas, os pecadores, os leprosos, não foram aqueles que estavam perdidos, mas a pior classe que Jesus teve que combater foram os fariseus e os escribas, os quais ele chama de hipócritas, sepulcros caiados. Vocês têm uma aparência bela externa, mas o interior de vocês é morte e corrupção. E então eles aparecem novamente aqui. Quem leu o Evangelho de Marcos sabe que todos os debates que os fariseus levantaram contra Jesus, e olha que todos eles foram incitados pelos próprios fariseus e não por Jesus. Todos esses debates eles perderam. Todos. Aliás, tem gente que não cansa de perder, né? Já está apanhando, já perdeu várias vezes, mas continua novamente indo até Jesus para provocá-lo, para tentá-lo. E olha o que diz o versículo 2: e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando. Irmãos, quais foram os debates que eles já haviam perdido até aqui? Vou lembrar alguns para vocês, para a nossa memória refrescar. Primeiro, na casa de Levi, quando Levi, aquele cobrador de impostos, pecador, deu uma festa para Jesus, você se lembra disso lá no início do Evangelho? Então os fariseus se escandalizaram com Jesus. Como que você pode sentar e comer com esses pecadores? E Jesus respondeu a eles: não vim para chamar os sãos, eu vim para chamar os doentes ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, eu vim justamente para eles. 1-0 para Jesus. Depois, sobre a questão do jejum, eles vêm até Jesus e falam: os discípulos de João Batista costumam jejuar conforme o costume, nossa tradição. Aí ele fala: poderá então o noivo jejuar numa festa de casamento? Será chegado o momento que lhe será tirado o noivo, e então jejuarão. Depois, a questão do sábado, da guarda do sábado, que ele desmascara a hipocrisia dos fariseus. A tradição de lavar as mãos, a gente trabalhou esse texto aqui um tempo atrás. Jesus responde: não é o que entra no homem que o contamina, mas sim o que sai do homem, porque do coração procedem todas as facções, todos os problemas do homem, prostituição, avareza e tudo mais, e contaminam o homem. E agora, mais uma vez, eles querem provar. Reparem na palavra do versículo 2. Eles não chegaram ali com uma dúvida sincera. Você pode me explicar, por favor, Senhor Jesus Cristo, tu que és Deus sobre a terra, a respeito do divórcio? Porque nós temos duas interpretações, e a gente quer que o Senhor, por gentileza, nos fale qual a interpretação correta. Não é isso. O texto diz para o experimentarem. Às vezes na nossa tradução perde um pouco o sentido, mas essa palavra, irmãos, ela foi usada a primeira vez nesse Evangelho para falar de quando Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites.
esteve com as feras, mas os anjos o serviam. A palavra para experimentar aqui é a mesma palavra. Significa você testar a fé de alguém pela incitação ao pecado, com a finalidade de fazer essa pessoa tropeçar. Isso é papel do diabo. O diabo que tenta os cristãos, coloca em xeque a fé deles para que eles venham a tropeçar. Mas há um alinhamento entre os falsos mestres e Satanás. Tanto é que em João 10, capítulo 10, as duas coisas se misturam. João capítulo 10, perdão. Quando ele diz que o diabo vem para matar e roubar e destruir, na verdade, ele está falando que os falsos mestres fazem isso. Ou seja, qual é o ensinamento para nós, irmãos? E esse ensinamento é sério. Qualquer ensinamento errado, qualquer doutrina proferida erroneamente, leva o homem a tropeçar. A sã doutrina edifica, levanta o homem. Os falsos mestres colocam em xeque a nossa fé, porque eles são incitados pelo inimigo para fazer com que nós tropecemos. Pedro, Satanás quis te peneirar. Lembra disso? Mas eu roguei por ti. Satanás quer nos peneirar. E Satanás estava furioso com Jesus, o Filho de Deus. Cura, sinais, maravilhas, reino, pecadores arrependidos. E agora vamos usar então uma questão que é bem dilemática e controversa no nosso meio: a questão do divórcio. Irmãos, eles estavam sempre procurando uma brecha na lei para pecar. Essa é a verdade. Eles não apenas pecavam, escondiam o pecado. Mais do que isso, eles queriam usar a lei de Moisés de forma errada para justificar os seus divórcios. E por que não dizer até os seus adultérios? Eles tratavam o casamento de forma banal. E o casamento tem sido banalizado até hoje. O casamento tem quase ficado recluso à igreja. Porque o mundo não mais considera casamento aquilo que eu e você cremos como casamento, à luz da palavra de Deus, que significa um casal esperar no Senhor, se santificar e vir até a frente no momento solene diante de Deus e dos homens para fazer um pacto, uma aliança que deve se perpetuar para todos sempre. Nós temos, na linguagem de Hernandes Dias Lopes, casamentos com vestidos cada vez mais longos e a duração cada vez mais curta. É triste isso. Eu já ouvi falar de casais, essa é uma história verídica, perto de nós, que eu ouvi há pouco tempo, não é demérito, graças a Deus, por isso que eu vou usar, de um casal que se separou nas núpcias, na lua de mel, a famosa lua de mel. Deu controvérsia já, porque um queria ir para um lugar, o outro não quis, e aí, então tá bom, tchau, divórcio. Tem tratado assim, irmãos, com leviandade. E tratar com leviandade não é só o divórcio, é a maneira como eu e você enxergamos o casamento. E esse sermão é para todos nós, irmãos, para os solteiros que anelam se casar, para os casados há pouco tempo, para os que vão casar em breve esse ano, para aqueles que já são casados a longa data. Sempre precisamos da Escritura, irmãos. Até porque se você é um solteiro, você anela alguém, anela se casar, a não ser que você tenha o dom do celibato, mas isso é assunto para outra hora. Agora, você anela, então você já precisa preparar o seu coração. E não só porque você anela, mas todos nós, da Igreja do Senhor, precisa entender o plano divino para o casamento. Portanto, nós não estamos falando de um assunto periférico. Nós estamos falando de um tema central da nossa vida, pelo qual o homem cai e se levanta, pelo qual o homem chora e se alegra, pelo qual as pessoas entram em depressão e se libertam dela. Por isso a importância do casamento. Nós vamos ver como Jesus ensina. E qual que é a pergunta que eles fazem para Jesus? Vamos ver primeiro
antes de falar sobre o casamento, a questão do divórcio. A pergunta deles é a seguinte: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Veja que eles estão provando Jesus com um tema controverso para o fazer tropeçar. A primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, com base bíblica, é que o divórcio não é necessariamente um pecado. Vou falar novamente: o divórcio não é, à luz da Bíblia, necessariamente um pecado, certo? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16. Mas, ainda assim, nós vamos ver nessa noite que existe a possibilidade do divórcio em alguns casos, mas que essa não é de maneira nenhuma a intenção de Deus para o casamento. Ninguém casa pensando em divórcio, é isso que eu estou dizendo. E que o divórcio sempre vai ser um ato perigosíssimo diante das Escrituras. Por isso que é preciso trabalhar com muito temor e tremor no nosso coração o tema. Mas o que eu estou dizendo é importante por quê? Porque, primeiro, a Bíblia, quando vai falar sobre a lista dos pecados, nós temos vários. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, desafeiçoados, não honrarão pai e mãe. Uma lista de pecados: luxúria, avareza, promiscuidade, libertinagem, egoísmo, arrogância, soberba, hipocrisia, dolo, furto, cobiça, pecados com ação externa ou interna, vários deles. Mas em nenhuma dessas listas o divórcio está, porque o divórcio precisa ser trabalhado caso a caso. Mas há um princípio regulador na Escritura sobre o tema. E mesmo que nem sempre o divórcio seja pecado, preste atenção, ele sempre é oriundo do pecado, certo? Ele é fruto e resultado do pecado do homem desde o Éden. Porque quando não existia pecado, não existia adultério, não existia divórcio, não existia separação. Ou seja, por mais que nem sempre é pecado, é resultado do mundo pecaminoso que nós vivemos. E nós vivemos no mundo mau. Portanto, sempre será fruto de uma ação pecaminosa de alguém ou da maldade imposta no nosso mundo. Mas é importante falar isso, irmãos. É importante porque Deus é poderoso para restaurar vidas. E a Bíblia diz que todos os pecados podem ser o quê? Perdoados. Com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então já trabalhamos isso. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar para o Gustavo. Certo? Todos. Você não fala assim, ó, todos, menos a blasfêmia, menos o divórcio. Não. Fala absolutamente todos os pecados. E nesse absolutamente está incluso o divórcio. Quais são os erros nas igrejas hoje? Primeiro, aqueles que tratam o divórcio com leviandade. Ah, não deu certo? Ah, divorcia. Então, vocês não têm mais. Eu já vi gente sendo aconselhada assim. Não vi pessoalmente, mas ouvi rumores. Não tem mais compatibilidade. Entendeu? Sai. Joga a aliança no lixo. Rasga. Entra pro divórcio. Tem até advogado na igreja, se quiser. Então esse é um erro frequente nas igrejas. Tratar o divórcio como se fosse qualquer coisa. Ah, não deu certo? Divorcia. O segundo erro é o seguinte: tratar os divorciados como se fosse uma segunda classe de crentes. Você já viu isso? O divorciado aqui não pode exercer ministério. Divorciado ele é uma classe inferior de espiritualidade. Todos nós somos super espirituais, mas os divorciados, Então esse é o segundo erro. E segundo o ensinamento de Jesus, nós vamos ver que não é nenhuma coisa e nem outra.
Então os fariseus, voltando para eles, irmãos, eles queriam justificar a frouxidão deles. Eles estavam divorciando a rodo. Deu errado, divorcia. Queimou feijão, divorcia. Fez alguma coisa que eu não gostei, divorcia. Ah, não estou mais afim, divorcia. E aí eles precisavam da lei. Eles usam Deuteronômio 24, versículo 1. Se um homem tomar-se com uma mulher, se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado alguma coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, desperdindo a sua casa, e se ela sair e se casar com outro homem e esse se aborrecer, então ela vai considerar-se excusada da questão do pecado e ele também. Olha só o que esse texto está dizendo. Se um homem tomar uma mulher se casar e ela não for agradável aos seus olhos, primeira coisa que ele fala. Mas aí fala uma segunda coisa que eles normalmente não enfatizavam. E aqui diz, por ele ter achado coisa indecente nela. O que quer dizer isso? Uma imoralidade sexual. Se ele achar, se ele descobrir, se vier a ter algum adultério dentro desse casamento, veja bem, Moisés, o legislador da lei do Antigo Testamento, em Deuteronômio, que é a repetição da lei, está regulamentando a questão do divórcio, certo? Mas ele não está incentivando o divórcio, em momento algum. Como que pode o Deus que diz que eu dei o divórcio, agora incitar o divórcio? De maneira alguma. O que Deus está fazendo aqui é uma lei, principalmente para a proteção da mulher. Por quê? Porque o homem ia lá, se cansava e chutava a mulher de casa, que é o famoso que está escrito aqui, repudiar, certo? Não quero mais, tchau, porta fechada, vaza, roupa na rua, tchau. Esse homem inconsequente depois se arrependia e fazia o quê? Trazia a mulher de volta para casa. O famoso ioiô relacionamental. E aí, isso colocava a mulher numa situação que ela era refém de um homem inconsequente, às vezes violento, e alguém que era completamente compulsivo. Então, a lei está protegendo, falando, não, se repudiar, e só pode repudiar por algo imoral, ou seja, um adultério, vai ter que dar o quê? Lavrar carta de divórcio. E tanto ela como ele terão sido rompidos do casamento e das suas obrigações. O alvo primário desta lei dada em Deuteronômio não é o divórcio, mas uma lei para a proteção de mulheres, de homens compulsivos e inconsequentes. Na cabeça dos fariseus, em outras palavras, usando erroneamente só esse texto, porque é só aqui que fala claramente que tem regulamentação do divórcio em todo o Antigo Testamento, apesar de terem sido trabalhado em outras partes, eles achavam que bastava despedir e estava tudo certo. Não gostei. Uma regra que fora feita para questões específicas do mundo caído, mas que era abusada pelos fariseus e usada de forma errada. Mas a lei de Moisés não tinha brechas. O que nós estamos vendo que os fariseus estão fazendo, na verdade, não é achar uma brecha na lei de Moisés, porque a lei de Deus não tem brechas. A lei do Brasil tem brecha, né? Tem um monte. Só procurar que você acha. E tem alguns especialistas políticos em achar brecha. Mas a questão não é uma brecha, a questão é que eles deturpavam e interpretavam conforme convia mais aos seus próprios pecados. Eles queriam o caminho mais fácil para o divórcio. E eles achavam que o divórcio é o caminho mais fácil. Mas isso é importante dizer. O divórcio nunca será o caminho mais fácil no problema conjugal. O divórcio sempre trará junto consigo as suas consequências. E ela afeta não apenas o casal, mas ela afeta todos ao redor, daqueles que participaram, e especialmente filhos e filhas. Quantos divórcios hoje acontecem
e faz com que a vida de crianças e adolescentes e jovens seja verdadeiramente impactada. Já foi dito que alguém que vivenciou a experiência do divórcio dos seus pais na adolescência ou na infância será alguém com trágicos índices de emoções que serão fragilizadas e deturpadas e que levarão essa pessoa no futuro a cometer ações oriundas desse divórcio. Ou seja, o divórcio é sempre grave. E basta você dar um clique na internet hoje que você vai ver inúmeros problemas de filhos e filhas que moram com o padrasto e infelizmente esse padrasto ou madrasta comete algo contra aquela criança. Não é o pai. É consequência do divórcio de trazer outra pessoa que nada tem a ver com aquela família para dentro da casa e a criança vivenciando essa experiência. E digo mais, muitos adolescentes, quando chegam na juventude, já experimentaram a vivência de inúmeros padrastos durante toda a sua vida. Fala todos os outros, onde vai passar o Natal, quem são seus avós, qual vai ser a educação, vai ser cristã, evangélica, católica, protestante, vão ser valores conservadores, liberais. É uma verdadeira salada mista dentro da família. Portanto, por mais que eu tenha dito, e eu vou enfatizar isso, tenham paciência comigo, que o divórcio é sim, às vezes, e nós vamos ver melhor, autorizado pela Escritura, ele nunca é o caminho mais fácil. E ele sempre traz consigo as suas consequências amargas. Nós que somos protestantes de linha reformada, subscrevemos a confissão de fé. E lá no capítulo 24, artigo 6, diz o seguinte, presta atenção. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Em outras palavras, o ser humano, pecador, sempre vai achar um jeitinho de separar aquilo que Deus juntou. Visto que é assim, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou a deserção tão obstinada que não pode ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. E aí ele diz, para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discreção das partes o decidir o seu próprio caso. Ou seja, se há um casal que está querendo se divorciar, essa escolha e os motivos que o levam a tomar tal decisão será julgada pela igreja. A não ser que a pessoa fale assim, não, nós estamos fora da igreja. Então tá bom, Deus abençoe, até mais, com prazer. Se a pessoa é cristã e quer permanecer, ela vai então ter que ser julgada dentro da liderança cristã para que isso não fique ao próprio arbítrio de ambas as partes. Certo? É preciso se julgar mediante a Escritura para que se faça um processo lícito. Baseado em Mateus 19:9, Jesus diz: eu vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. É o próprio Jesus que coloca o adultério. Ele está mandando divorciar-se do adultério. Ele está falando que é uma possibilidade de divórcio se houver adultério. Segunda coisa é o que a gente falou aqui de deserção. Deserção é sinônimo de abandono. Um abandono daquilo que foi posto em votos diante de Deus e do povo. Certo? A pessoa abandona tão obstinadamente os seus próprios votos. Isso envolve também sair da vida comum do lar, ou seja, vai embora. E aí é uma segunda possibilidade. 1 Coríntios 7,15, o apóstolo Paulo diz que se um casal ímpio e um dos dois se converter ao Evangelho, fique como está. Está falando, e daí a esposa santa santificará o marido. Ou seja, temos um casal que não crê no Evangelho.
Um dos dois passa a crer, o outro não. Paulo fala, fica como está. Agora, se o descrente quiser abandonar, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, deixa ele ir. Deixa ele embora, porque isso é deserção. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã, Deus os tem chamado a paz. Certo? Foi embora. Aliás, não tem que saber, né? Vamos ser sinceros, a Bíblia tem solução para tudo, irmãos. O cara foi embora, não, está casado com alguém que não existe mais, nem um pai, nem não sei nem onde a pessoa foi parar. Não, mas você está casado com ele. A Bíblia diz não. Aliás, um dos princípios do casamento basilares é morar debaixo do mesmo teto. Na linguagem brasileira popular, quem casa, quer casa, é morar junto. Né? Em 1 Pedro diz que o marido deve participar das coisas comuns do lar. Tipo lavar a louça, passar aspirador, limpar os móveis, dobrar as roupas. Mas mais do que isso, ele deve estar presente dentro do lar. Não só de corpo, mas também de alma. Porque cá entre nós, a caixinha do nada é um lugar obscuro que nós entramos às vezes, homens, e permanecemos lá dias a fio. E a Bíblia diz que você deve participar de todas as questões do lar. Desde a faxina até as finanças, até os problemas e tudo que envolve a casa. E eu sei exatamente quem está cutucando quem agora. Esse é o privilégio da visão da frente. Irmãos, brincadeira à parte, voltando ao texto. Aqui, nessa época de Jesus, havia duas escolas de interpretação da Bíblia. Um era o líder Shammai, ou Shemai, como alguns dizem, que era a ala mais conservadora. Sempre teve isso na história, irmãos. Ala liberal ou ala conservadora? A ala de Shemai, que era mais conservadora, fundamentava que o divórcio só podia acontecer em caso de adultério ou deserção, conforme nós falamos aqui. A ala mais liberal, que era a história de Hillel, argumentava que o divórcio podia acontecer por qualquer motivo. Tipo, queimou o feijão, não chegou na hora certa, ficou na internet a noite inteira, qualquer outro problema. Você fez isso, então era motivo para o divórcio. Duas alas, Hillel, Shemai, conservadores e liberais. E a pergunta que fica para nós é: qual é a linha que Jesus vai seguir de interpretação da Torá? E a resposta: nem Shemai, nem Hillel, nem conservadora, nem liberal. Jesus vai mostrar que ele não pode ser rotulado nesses grupos. E a sabedoria dele mostra algumas coisas importantes que eu quero ver com vocês. Primeiro, ele exalta o casamento. Nós vemos aí que primeiro ele vai perguntar, versículo 3. Ele respondeu: que nos ordenou Moisés? Tornaram leis. Moisés permitiu lavar carta de divórcio e divorciar e repudiar. Conforme nós vimos, o texto usado para essa afirmação, Deuteronômio 24. Eles usavam de forma errada. Jesus então enaltece o casamento e confronta a dureza do coração dos fariseus. Versículo 5, olha comigo na sua Bíblia. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Esse mandamento só existe porque vocês são tão duros de coração que precisou haver uma lei para regular os escândalos, para minimizar os danos do divórcio. E eu quero dizer algo importante aqui, porque o divórcio às vezes é necessário, porque em alguns casos não divorciar é pior que ficar junto. O que eu quero dizer é que não divorciar, no caso é o seguinte: o marido espanca a esposa. A esposa vai para o pastor e fala o seguinte: isso aí a gente tem exemplo na rua, né? Meu marido está me espancando. Ah, não, mas você deve permanecer casada comigo. Há quanto tempo? Há anos, sempre me espancou. Não posso falar nada que eu vivo pelo roxo. Ele é agressivo, violento. Ele me maltrata. Ele é alcoólatra. Inúmeras coisas que a gente vê por aqui.
O pastor, enclausurado em algumas questões, às vezes ele olha para ele e fala: divórcio, de jeito nenhum. Deus odeia divórcio, não pode separar. E aí eu queria te dizer que às vezes, nesse caso, ele está desertando de forma violenta, ele está mostrando que ele abandonou o lar faz tempo. Quando um homem levanta a mão com uma mulher, irmãos, ele já abandonou aquela casa, aquele casamento, há anos. Então, justamente para enaltecer o matrimônio, tem que se divorciar. Por quê? Porque senão você está falando que casamento é isso, que vale tudo. E não vale não. Segundo a Escritura, não vale. Então ele está mostrando que ele não entra nesses grupos e que isso só existiu por causa da dureza do coração deles. Então ele vai falar o que é o casamento bíblico. Versículo 6: porém desde o princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Primeira coisa, o casamento é uma instituição divina, conforme nós vimos aqui. O Deus que criou o universo instruiu para que o homem se casasse. Casamento é um pacto público entre um homem e uma mulher. Infelizmente, alguns acham que a relação sexual é o que sela o casamento. Isso não é bíblico. O que sela o casamento é a aliança, o pacto feito diante de Deus e dos homens. Você já viu assim: se casar, mas não consumar o casamento? Mentira! O casamento está consumado quando foi feito o pacto, a aliança e os votos. Malaquias 2,14: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mocidade. Casamento para Jesus e para a palavra é aliança, porque Ele instituiu essa aliança. Alguns já falam também que namorados, quando caem na imoralidade antes de casar, então agora já consumou o casamento. Mentira! Que consuma o casamento, fala outra vez, é o pacto. E aqui, irmãos, a gente vê que para formar um casamento deve-se deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Isso é importante. Não deve-se continuar debaixo da saia dos pais, da saia da mãe, debaixo do teto do pai. Isso não envolve apenas, irmãos, a questão residencial. Isso envolve também todas as questões. Eu lembro do pastor amigo meu, que falou para os jovens uma vez, e falou especificamente para um jovem que não era, graças a Deus, e falou o seguinte: você tem dinheiro para pagar o cachorro dela hoje? Depois aqui do encontro de jovem? E ele muito sinceramente falou: não tem. Então você não está pronto para casar. Se você não consegue sustentar sua mulher, você não pode casar. Porque saiba que depois que você abandonar pai e mãe, e esse abandono, não estou falando largar eles para trás como se eles não existissem, mas deixar, a palavra deixar para unir a sua mulher. Você vai ter que ser alguém independente, arcar com suas próprias responsabilidades. Esse é um fato irrevogável da palavra. E é uma aliança que se baseia no relacionamento entre Cristo e a igreja. Algumas coisas importantes, irmãos, já caminhando para o final. Primeiro, o casamento, eu vou ter que falar, porque está aqui, é heterossexual. Certo? Casamento na Bíblia é heterossexual. Desde a criação de Deus os fez, homem e mulher. Deixará pai e mãe. Essa semana, a cantora Bruna Carla foi perguntada pela Karina Bach, uma entrevistadora no meio gospel, se ela cantaria no casamento entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Ela disse: não, cantaria não. Cantaria não, porque a Bíblia diz que isso é abominação. Surpreendente, irmãos. A fala dessa mulher não deveria ser surpreendente, mas foi. E mais, trouxe assim uma avalanche de notícias, de coisa que é, para nós, uma verdade que é incontestável. Não precisamos nem da Bíblia para isso, mas melhor é na Bíblia, né?
mas a própria anatomia humana já responde todas as coisas. Mas se há alguma dúvida, está aqui. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Casamento é entre um homem e entre uma mulher. É heterossexual. Como nós já vimos, uma nova etapa na vida de alguém. E o casamento é monogâmico. Ou seja, é um homem só com uma mulher apenas. Olha como diz aí, unir-se-á, versículo 7, a sua mulher, e não as suas mulheres. Faz bastante diferença aqui o singular e o plural. O plural é uma só. É um homem só, uma mulher só, se unindo num pacto lindo para viver para a glória de Deus. Qual a maior diferença entre Jesus e os mestres? E é esta: a política judaica do divórcio era dar ao marido o principal controle sobre a mulher e torna o homem o senhor do relacionamento matrimonial. Nós não cremos assim. Nós cremos que o marido é a cabeça do lar, mas ele não possui controle das coisas absolutamente. Por quê? Quem controla o casamento, segundo a palavra de Deus, é o próprio Deus. Tanto é que quando Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, ele diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E quem controla a igreja não somos nós, é Jesus, pela sua palavra. Então, aqui Jesus ele está despolitizando essa autoridade inequívoca que eles construíram e que ia contra a lei de Deus, dizendo que não, que como Deus criou o casamento, não foi feito o casamento para se divorciar, porque o versículo 8 diz que serão os dois uma só carne, e que Deus habitou, não separe o homem. Então, volto a dizer para terminar, a Bíblia autoriza, mas a Bíblia não incita o divórcio. Ela regulamenta. O que Jesus está usando é o padrão das coisas da Escritura. Olha o ensinamento de Jesus. Ele está falando, olha, Moisés deu. Mas vamos olhar de forma um pouco mais abrangente a Escritura que vocês estão usando. Lá no princípio, Deus não criou o homem para se divorciar. Todo falso mestre ele pega um versículo, ele pega uma passagem e se fundamenta nela. Mas a sabedoria de Jesus Cristo é olhar para o todo da Escritura e olhar para o que, irmãos? Para o padrão criacional. Deus criou homem e criou mulher para se casar. No versículo 10, eles estão em casa, agora muda o cenário. Agora olha que interessante, voltaram os discípulos a interrogá-los sobre esse assunto. Os discípulos ouviram toda aquela controvérsia e voltaram a perguntar para Jesus. E então Jesus lhes disse, versículo 11: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Irmãos, parece difícil, mas é fácil. Jesus está falando a mesma coisa. E ele está falando o seguinte: se você repudiar a sua mulher, faz Deus. Lembra que ele está tratando as coisas nos termos deles. Se você quer repudiar a sua mulher por qualquer coisa, saiba de uma coisa: quando você casar de novo, você não vai estar descasado com aquela, você vai estar em adultério, e mais, vai fazer adulta aquela nova que você possuiu em casamento. Basicamente é isso. Porque não foi rompido, não foi desfeito, não houve um divórcio. Porque, como nós já afirmamos, para haver o divórcio, precisa ter um motivo. E esses motivos nós falamos, que é caso de adultério ou de deserção. E aí você pode me perguntar, então em caso de adultério deve divorciar? Eu respondo, não. Não. Pode divorciar, mas deve divorciar? Não. Porque a Bíblia ensinou uma palavrinha muito boa para nós: perdoa. E perdão implica em recomeçar. Agora, Deus é tão justo que Ele não te obriga a ficar nesse casamento se a pessoa quebrou o laço principal da confiança. Deus é justíssimo, santíssimo, e pensou em todas as coisas que envolvem a nossa vida. Então, se houver a possibilidade de restauração, e eu já vi, irmãos, graças a Deus, casais que se perdoaram, que estão bem até hoje, valeu a pena. E eu já vi também casos que foi melhor assim. Principalmente
principalmente se for recorrente, sem nenhum indício e sinal de arrependimento daquele que cometeu o adultério. E agora Jesus está falando sobre casar de novo. E está falando que se casar de novo sem divorciar, também é adultério. Mas se divorciar por motivo justo, Deus que restaura todas as coisas pode permitir fazer que essa pessoa case novamente. Porque a Bíblia diz em Salmo 126 que o Senhor é aquele que restaura a nossa sorte. E não existe ninguém que seja tão quebrado emocionalmente com a questão do casamento que não possa ser restaurado e Deus fazer com essa pessoa o casamento para a glória de Deus. 3 aplicações. Primeiro, para os solteiros. Pegue essa verdade e veja a seriedade como Deus trata o casamento. Para que quando você pense em entrar no casamento, você saiba que você vai entrar nele para sempre. Então você não pode, de maneira nenhuma, se casar com qualquer um. Você tem que se casar com alguém que crê na Bíblia, vive a Bíblia, prega a Bíblia e é santificado à luz da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Essa pessoa, por mais que ela tropece, ela sempre vai se levantar. Ela sempre vai descobrir o amor, ela sempre vai restaurar todas as coisas. Segunda aplicação, para aqueles que já são casados. Aqui está, irmãos e irmãs, o modelo do casamento feliz e perfeito. É obra de Deus desde a criação. É a instituição do Pai. Para que nós sejamos felizes, bem-aventurados. Para que nós experimentamos a doçura de se viver o amor do casamento. Eu quero dizer que por mais que seu casamento já sofreu altos e baixos, por mais que você já tenha falhado, Deus é poderoso para fazer com que o seu casamento seja restaurado. Terceira aplicação vai para aqueles que já vivenciaram no próprio casamento, ouviram de perto um adultério acontecer e um repúdio. Não julgue esse pecado como o suprassumo da lista dos pecados. Julgue como um pecado sério e grave, mas um pecado que abre arrependimento. Se você é aquele que adulterou, mas se arrependeu, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Se você foi aquele que sofreu o adultério, saiba que perdão é perdão e que ele nunca volta à tona. Então, se você sofreu, se for para perdoar, nunca mais você vai lembrar disso. Porque a Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E nós devemos fazer da mesma coisa. O meu desejo e o nosso desejo como igreja é vermos muitos lindos e belos casamentos. Aqueles que já começaram e aqueles que vão começar. E eu estou no espírito do casamento, porque eu fui no casamento antes de ontem. Semana passada estava na reunião de casais. Louvado seja Deus, porque é bom ver que Deus continua formando famílias para a glória dele. Semana que vem vamos ver sobre os pequeninos e depois sobre a questão das posses e das finanças. Que Deus nos ajude. Vamos orar?